Pessoal, eu convido você a ficar no vídeo até o final, não sai dele por nada. Você vai ver nesse testemunho o sobrenatural de Deus. Algo impossível se torna possível. Presta bastante atenção, porque o pastor ele vai contar um testemunho, uma experiência que ele viveu com a esposa. A esposa tem um sonho de viajar para um outro país e aproveita a caravana que a igreja estava organizando e vai junto. Chegando no outro país, a esposa ela tem uma enfermidade grave. Quer saber o que foi? Quer saber como que Deus interveio na situação? Fica no vídeo até o final e olha só o testemunho aí. Acompanhe aí neste exato momento, gente. Mas eu quero falar contar uma história relacionada à minha esposa. Nós tínhamos 1 ano de casado e ela tinha o sonho de viajar para fora do país, ela ainda não havia viajado. E nós frequentávamos uma igreja que os irmãos ali planejavam uma viagem para a Europa. Os irmãos da igreja mesmo, foram pagando alguns anos e tal. Bom, e nos convidaram, né? E a gente não tinha recurso, mas fomos até ajudados, sogra ajudaram e tal, enfim, nós conseguimos fazer a viagem. Minha esposa, na época, quando nós casamos, tinha 23 anos, professora de educação física, não tinha nenhum problema de saúde. E nós viajamos, nós estávamos na Alemanha, em Munique. E quando nós fomos, nós passamos por vários países. Nós alugamos carro, né? Eram uns 10 carros, eram todos irmãos. Entendi, da era uma igreja. comitiva. Era uma igreja ali, ambulante ali, onde a gente ia fazer o culto. Bom, enfim, visitamos vários lugares ali em Roma, históricos da igreja e tal. Foi uma experiência marcante. E ela começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. E, bom, mas era tudo muito difícil, porque a língua, levar no hospital era uma comitiva, horários marcados, você sabe, essas viagens... Era meio que um transtornão. Claro, né? Você sair da rotina do grupo. Então, tomando um remédio ali, talvez ali, um analgésico e tal, mas a dor de cabeça não passava. Era só doía a metade da cabeça. Lado direito. Do lado direito. E aí, nós continuamos a viagem e tal, embora melhorava um pouquinho, mas nunca passava a dor. E quando a gente estava na cidade de Munique, nós havíamos terminado de sair do campo de concentração ali da Dachau. É um lugar muito triste, onde nós oramos, fizemos um culto ali, mas você não imagina onde a maldade humana pode chegar. É algo que, sabe... Choca mesmo. Choca muito. E aí, nós estávamos numa praça, próxima à prefeitura ali da cidade, e ela encostou em mim e ela desmaiou nos meus braços, como se estivesse tendo um ataque ali, começou a se tremer. Tinha um médico no grupo que estava com a gente, e ele estava próximo. E foi por Deus, porque ela daí caiu em mim para ela não bater com a cabeça. E eu acho que em poucos segundos chegou uma ambulância, eu não sei nem quem chamou, não foi do nosso grupo, mas chegou uma ambulância e levou ela para um hospital. Eu estou resumindo aqui. E, bom, eu não falava alemão, só tinha um amigo ali que falava. A mãe dele foi com ela. E, bom, resumindo a história, ela teve um AVC. E a médica perguntou se ela fumava, se ela usava drogas. Ela falou, não, nunca usei e tal. Enfim, ela estava tomando um remédio tal que provocou esse AVC. E aí o médico disse para ela, falou, olha, você não vai poder viajar durante 6 meses de avião. Porque você não pode viajar com esse problema na cabeça. E quando ele falou... E o retorno? Eu falei, mas como é que eu vou viver aqui 6 meses aqui? Sem falar a língua do país, as condições financeiras não permitiam jamais, a gente já estava ali ajudado, imagina permanecer 6 meses ali, não tinha condição nenhuma. A gente estava num camping, em barraca, acampado. Ela estava no hospital internada, era um hospital escola, e eu estava na barraca. E no outro dia a gente tinha que decidir se íamos continuar a viagem ou com o grupo, né? Com o grupo, ou permanecer ali. Que drama. Teria que tomar uma decisão. Eu passei aquela noite literalmente conversando com Deus. Eu poderia contar aqui alguns textos que Deus falou comigo naquela noite, e eu pedi uma resposta para Deus se a gente deveria continuar a viagem ou não. E Deus, eu me lembro bem, eram umas 5 horas da manhã.
Assim, eu tive a impressão que falou assim, olha, a dor de cabeça dela, a hora que você chegar, pergunta se a dor de cabeça dela passou ou não. Se tiver passado, pode seguir viagem. Eu senti isso, algo Deus que estava falando comigo. Só sabe porque você ouve Exatamente. Deus falando. Né? E eu pedi isso para Deus e eu cheguei, quando nós fomos pro hospital, o grupo já tinha ido, esse meu amigo que falava também a língua estava comigo e ele chegou, nós chegamos, eu perguntei para ela e ela falou assim, não, minha dor de cabeça passou. Eu não tinha passado nenhum desses dias, mesmo com a medicação. Ela falou assim, não, hoje pela manhã, 5, 6 horas da manhã, minha dor de cabeça passou. Eu fiquei emocionado, contei para ela, mas a médica falou, ela não pode ter alta, ela tem que ficar internada, ela não pode sair agora. Se você sair, você vai ter que assinar um termo dizendo que você é responsável pela vida dela, ela não pode sair. E eu contei para ela isso, eu falei, mas a decisão é tua, é uma resposta, eu entendo que Deus me respondeu. Ela falou, mas eu pedi a mesma coisa para Deus. Deu a mesma resposta para pessoas em lugares diferentes. A gente não tinha, e o tempo não permite, mas nós saímos dali e nós tivemos que assinar um documento, realmente. A médica não entendeu? A médica não entendeu, ela teve que chamar um intérprete do hospital, porque o meu amigo, ela falou, não, vocês não estão entendendo o que eu estou explicando para vocês. Ela pode morrer a qualquer momento, ela não pode, ela está com uma obstrução, explicou, né, tecnicamente. E nós saímos, e foi quando nós chegamos também no Brasil, ela viajou sem nenhum problema. Quando nós chegamos no Brasil, que a gente foi ao hospital, nós fomos ao Hospital Adventista em São Paulo, eu morava em São Paulo na ocasião. O médico olhou e disse assim, falou, olha, eu não vou falar que você deveria estar no funeral enterrando tua esposa, porque eu acredito no mesmo Deus que você crê, mas isso aqui não tem como explicar, como ela viajou nessa situação. Amém. De avião, 12 horas, 13 horas de viagem. Então isso me marcou muito, foi uma resposta de Deus e isso sempre marca o meu ministério e sempre me anima, e eu também conto essa história às vezes para animar algumas pessoas de como Deus ouve e responde nossas orações. Amém. Assim como o pastor Andrade. Deus é também. Real. Que histórias, hein, Aline? Verdade, histórias pastor. de fé. Louvado seja o Senhor. A oração, eu fiquei pensando, né, nessas histórias, eu vejo vários elementos importantes para a nossa caminhada rumo ao lar. Se você gostou do testemunho, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a este testemunho, tá bom? E não esquece de deixar o teu like no vídeo, porque é importante para o crescimento do canal e a divulgação desse vídeo, desse testemunho aqui. Comenta aí o que você achou do vídeo e compartilhe aí também para os grupos do WhatsApp esse lindo testemunho que eu fiquei impressionado. Eu sou prova viva também de uma oração de orações respondidas, né? Orar e de imediato Deus, ele fazer o milagre, né? Ele responde. Não é que você vai colocar Deus à prova. Na verdade, você vai pedir uma confirmação de Deus. E é o que devemos fazer todos os dias, gente. Pedir confirmação de Deus. E eu tenho certeza que Deus, ele vai se apresentar para você. Assim como ele se apresentou e confirmou, né, a oração que foi feita a Deus. Deus mostrou para ele que ele poderia retornar para casa em paz. E Deus também tem mostrado para você o quanto ele é bom e misericordioso para com você também. Tá bom? Então não esqueça de que Deus, ele te ama e que ele está atento e inclinado às suas orações. Que Deus, ele te abençoe.